ela se renova a cada dia, né? A cada momento. E a campanha, tá aí a campanha? Tá a campanha? Nós estamos na campanha, né? Deus deu o pastor Cristiano. Marcos 11, né? Capítulo 23, que fala assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvida no teu coração, mas crê que será o que diz, assim lhe será feito. Forte, né? Mas que crê que fará o que diz, assim lhe será feito. Amém. Essa campanha, o Senhor fala que Ele está tirando todas as dúvidas, né? O Senhor me deu o livro de Neemias 1. Eu falei: Senhor, nós estamos na campanha, mas o Senhor tinha me dado Neemias há algumas semanas. E o Senhor, Ele fala, a palavra se renova a cada dia, né? Então aqui, Neemias, eu botaria um pouquinho comprido, né? Mas eu, né, creio tão pouco. As minhas explicações é tão rápidas, né? Mas o Senhor usa como Ele quer as nossas vidas, né? Então, você pode abrir a Bíblia de vocês, Neemias 1, em nome de Jesus. Forte nessa campanha, combatendo a dúvida. Nós temos dúvida todos os dias, né? Todos os dias vem a dúvida, vem a incerteza, vem o será, né? E nós temos que combater isso aí. Então fala assim: Neemias, para quem não sabe, ele foi um copeiro, né? Na época ele era um copeiro. E essa palavra é uma palavra assim, uma palavra de intercessão, né? De oração. Aonde Jerusalém estava passando por muitas dificuldades, onde Jerusalém foi derrubada, né? Uma cidade que foi assim massacrada. Mas Deus levantou Neemias, um copeiro, a orar, a interceder para aquela nação. Deus deu vitória. Então Deus vai te levantar, vai te dar a sua vitória. Deus vai te levantar em oração. Deus vai falar no teu coração. Deus vai falar em sonho. Alguma coisa Deus vai fazer, mas Ele vai te levantar. Então fala assim: Neemias intercede por Jerusalém. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Siquel, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio Judá com mais alguns homens e perguntaram-lhe pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram aos cativeiros, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram aos cativeiros estão passando grande aflição e vergonha lá na província. E os muros de Jerusalém foram derrubados, e muros e as portas da cidade queimadas. Vou ler de novo. E eles responderam: quem sobreviveram aos cativeiros estão passando grande aflição, de vergonha lá na província. E os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Chegou na província
para Neemias, ele era copeiro, e chegou ali, as pessoas estavam sendo cativadas, né? Estavam cativos, estavam passando lutas, estavam sendo massacrados, estavam no cativeiro. E Neemias, como ele é um homem de Deus, ele teve um momento de choro, como nós temos esse momento de choro. Tem momentos que nós choramos na presença do Senhor, tem momentos que nós falamos, Senhor, eu não aguento mais, mas por que eu estou passando por isso? Por que não acaba essa prova? E aqui, Neemias, ele chorou, ele se lamentou, mas ele continuou. Tem momentos na nossa vida que a luta é tão grande que nós não conseguimos parar de chorar, que nós não conseguimos sair daquele cativeiro, porque o inimigo ele faz de tudo, ele põe na mente que você vai ficar naquele cativeiro. E o Espírito Santo de Deus ele vem e fala, você não pode ficar nesse cativeiro. E tem momentos que nós estamos sem força para lutar, sem força. Mas aqui Neemias ele sentiu a vontade. Aqui não teve uma indecisão, não teve uma dúvida. Quando nós estamos numa luta, através de uma situação, o inimigo coloca dúvida no nosso coração, ele coloca incerteza, ele coloca o será, vai acontecer. Mas Neemias aqui ele se lamentou, ele chorou e ele jejuou. Pode ser que tenha pessoas aqui no nosso meio que estão jejuando direto e está vendo a resposta do Senhor. Mas o Senhor fala que ele vai vir com resposta. Não é fácil jejuar, orar. Não é fácil você ficar sempre ali. Sabe que tem hora que você fica na mesma oração? Então você fala assim, Senhor, você já sabe o que eu preciso. Então a gente não muda a oração, né? Então nós ficamos mecânicos naquela mesma situação. Mas Deus ele já ouviu a sua oração. Ele já viu o seu gemido, a sua aflição. Então aqui, Neemias, depois de ouvir essas palavras, sentei e chorei. Lamentei por alguns dias. E chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Sabe onde está o segredo dessa palavra? Até onde o Senhor me dá, eu vou estar falando. O segredo dessa palavra está na oração, está na intercessão. Mesmo que você ore, mesmo que você não veja nada, mesmo que você chore, mesmo que você fique com a cara fechada. Tem gente que fala assim, quer saber, eu vou mais orar, Deus não está me ouvindo mesmo, estou cansado. Mas Deus está te ouvindo. É que Deus prova a nossa fé, Ele prova a minha fé, a tua fé, até onde nós vamos com a nossa oração. E o Espírito Santo de Deus ele nos prepara também para a gente, para nós estarmos recebendo. Então aqui, Neemias, ele foi o intercessor deste povo que foi massacrado, que foi humilhado. Porque Jerusalém foi derrubado, os muros de Jerusalém foi derrubado, mas tinha um homem de Deus que estava ali. O Senhor está falando que nada está acabado do que você está passando. Os seus muros podem estar acabados, você pode estar sem força, você pode estar sem ânimo, mas Deus ele vai te colocar ânimo em nome de Jesus. O inimigo ele quer mostrar um cenário, sabia? Um cenário assim para você, para mim. Ó, você é isso, você não vai conseguir essa casa, você não vai conseguir esse salário, essa porta aqui não vai se abrir, você não vai ter saúde. Aí o Senhor vem com outro cenário. Você vai ter saúde, você vai ser próspero, você vai conseguir aquela casa, você vai conseguir pagar as suas dívidas, você vai ter o seu nome limpo e você vai prosperar. Porque o inimigo mostra o cenário na nossa mente. Mas o cenário de Deus é o que prevalece na minha vida e na sua vida. De tudo aquilo que Neemias recebeu, chegou a notícia para ele. Jerusalém está derrubado, o povo está passando aflição.
chega, mas a boa também vai chegar na tua vida, na minha vida, no tempo certo do Senhor. E o que ele fez aqui, Neemias? Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi interceder por aquele povo que estava cativo. Tem momentos na nossa vida que nós estamos cativos, que nós estamos sem saída. É o cenário que eu estou falando para vocês, que o inimigo mostra, ele mostra um outro cenário. Então, a gente não pode dar crédito ao cenário errado. Gente, sabe o que é o nosso mal? É a gente dar ouvido ao inimigo. Porque se a gente dá ouvido à palavra de Deus, à Bíblia, nós vamos só crescer e prosperar. Mas há uma dificuldade que ele quer mostrar o outro cenário. Ele quer mostrar o cenário que você não pode, que você não consegue, que a sua idade é avançada. Mas para Deus abençoar, Deus não quer saber quantos anos você tem. Ele não quer saber o tempo que você vive. Ele não quer saber. Você pode estar com não sei quantos anos, você pode estar velha, não importa. O Senhor vai te abençoar. A bênção vai chegar no momento e na hora certa, em nome de Jesus. Porque o inimigo ele mostra tudo ao contrário. Então a gente não pode ver as coisas com os olhos, com dúvida. Então aqui, a má notícia veio. Neemias poderia estar com dúvida, mas o Espírito Santo de Deus preparou o coração dele e falou o quê? Vai orar, vai jejuar, vai interceder por este povo. Você tem que ser o seu intercessor mesmo. Não espere ninguém ser o teu intercessor. Não espere ninguém orar por você. Você que tem que orar. Você que tem que batalhar. Quando eu estava aqui ministrando louvor, estava tendo uma luta espiritual aí na igreja. Desânimo, falta de fé. Pessoas que já chegam assim, numa situação assim. Gente, tem pessoas que só põem a gente para baixo. Tem que tomar cuidado com o que você conversa. Você tem que tomar cuidado com o que você anda. Tem pessoas que só falam assim: olha, vai conseguir. Tá muito difícil para mim. O que é impossível para Deus? Nada. Essa casa que você precisa, esse salário que você precisa, essa provisão que você precisa, essa porta que você precisa, o que é importante? Isso não é nada para Deus. Você pode muito bem sair da igreja, o seu celular tocar e você receber uma proposta de uma porta, uma provisão, algo acontecer na sua vida. Porque é assim que Deus faz. Pode perceber, quando Deus ele libera as bênçãos na nossa vida, não tem hora, não tem hora para chegar, pode ser de madrugada, pode ser à noite, não tem hora. O Senhor ele trabalha de um jeito totalmente diferente. Então aqui, Neemias foi orar e ele foi jejuar pelo povo, continuando. E eu disse, aí o Senhor, Neemias ele fez uma oração do Senhor. Ele fez uma oração, né? Em tudo aquilo que ele ficou sabendo, podia vir a dúvida, podia vir incerteza, mas o que ele fez? Ele foi chorar aos pés do Senhor. Quando você tiver que chorar, chora nos pés do Senhor. Fecha o teu quarto e fala com o Senhor. Fala: Senhor, eu estou passando por isso está acontecendo na minha vida, eu não estou aceitando isso. Fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai. Naquele momento, Neemias ele ficou sabendo o que estava acontecendo, mas ele foi orar, ele foi falar ao Senhor, e aqui não bateu a incerteza, não bateu a dúvida. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção por dúvida, por não confiar. Essa é a verdade. Por não confiar. Então nós temos que confiar. A pregação também primeiro para mim, depois para vocês. Nós temos que confiar. Tem momentos que a gente passa que é só Deus, e vai ser só Deus mesmo. Não vai ter ninguém com você, vai ser você e o Pai. Em nome de Jesus. Muitas vezes quem olha de madrugada é você e o Pai. E Deus ele vê você orando. Ou oração em mente, ou oração, onde você estiver, você está orando. Para que se
seja quebrado as barreiras intensas. Então aqui veio uma palavra para Neemias, só tragédia. Mas Deus levantou ele como um homem de Deus, como intercessor de Jerusalém. E olha, vamos continuar. E olha a oração de Neemias 5, capítulo 1, versículo 5. E eu disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedeçam os teus mandamentos. Ó oração de Neemias. Ele fez uma oração de obediência. Ele fez uma oração positiva. Ele não fez uma oração negativa. Gente, quando a gente vai para o Senhor orar, ai meu Deus, tem um dia que nós estávamos orando, eu e a Larissa, né, de madrugada, e aí eu levantei minha sonada, né, filha passar, né, estava minha sonda, né, ela passar, ela estava no aí eu chamei a Larissa, aí nós começamos a orar, aí nós pegamos a oração de lamentação, eu posso parar. Falei para a Larissa, para com essa oração de lamentação, aí nós começamos a rir, né, vai falando, eu sei, não, vamos mudar essa oração, vamos levantar. Ela já dobrou o joelho, já estava na lamentação, né? E eu já indo junto com ela. Eu falei, não, tira essa melancolia e vamos, né? E aí nós começamos a orar. Era umas 10 horas da manhã, começando. Você está acordada, filha? Não, mãe. Eu falei, então, ó, vamos orar. Então, assim, é o jeito que você vai orar. E Deus, Ele vê isso também. Então, tem oração que é guerra. Quando você está na guerra, uma oração de guerra, uma oração de posição. Eu ajoelho para orar, mas tem hora que a maioria das minhas orações é andando. Eu não consigo ficar assim, aquele negócio, eu tenho que andar. Então eu começo a orar, eu começo a ligar, eu começo a ir para a sala, para o quarto, para a cozinha, para o banheiro, para de serviço, eu começo a abrir tudo, eu começo a expulsar. Então a minha oração quando eu faço em casa é assim que eu faço. Eu não consigo ficar num lugar só, me lamentando ali, eu tenho que andar. Então ali eu já me levanto, começo, e aqui, e vai começando a fluir, e vai começando a vir as revelações, e vai começando. Mas já teve muitas vezes que eu orei me lamentando. Sim, teve muitas vezes. Teve muitas vezes que eu não conseguia falar nada, mas eu só chorava. Deus recebe também essa oração. Aonde você estiver, Deus recebe a tua oração. Então aqui ele fez uma oração de obediência, uma oração positiva. Sabe assim, quando o inimigo te propõe para você fazer aquela oração derrotada, você se levanta e fala assim, não, mesmo que você não está vendo nada, você começa a profetizar. O que você não está vendo, profetiza da tua boca. Porque a nossa boca tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Mesmo que você, meu Deus, mas está tão difícil, mas eu profetizo isso. Você não está vendo. E aí a oração positiva, ela vai chegar às bênçãos positivas na tua vida. É assim que Deus faz. Não é fácil, gente, mas é assim que Deus faz. Então aqui, Neemias, ele fez uma oração positiva, né? E aí continuando, no 6. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo que eu faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. E aqui a oração dele já muda muito. Porque aqui ele está pedindo perdão pelo povo. Ele já está porque existia um povo que estava no pecado.
Então aqui foi uma oração já. Ele falou o quê? Senhor, abre os meus olhos, meus ouvidos, em nome de Jesus. Perdoa esse povo, perdoa os nossos pecados. Tem oração que nós colocamos pessoas diante do Senhor e a gente fala, né? Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, perdoa, meu Pai, que essa pessoa não sabe o que está fazendo. Perdoa os pecados dele, Senhor, perdoa os pecados dela. Tem oração que a gente faz, a gente ora assim para pessoas. E aqui a oração dele já mudou. A oração dele aqui está pedindo já para o Senhor abrir os olhos, né? Abrir os ouvidos. Que os teus ouvidos, os teus olhos possam estar atentos na oração que você vai colocar, que você possa falar com o Senhor, em nome de Jesus. Gente, quando nós estamos orando, há uma batalha no mundo espiritual. Há inimigos guerreando para que a tua oração não chegue ao trono do Senhor. Para que a minha oração, a tua oração chegue ao trono do Senhor. Há uma batalha que nós não estamos vendo no mundo carnal, mas no mundo espiritual há uma guerra contra o que você está orando. Porque se você estiver buscando coisas grandes, você vai pagar um preço para as coisas grandes. É assim que acontece. Então a oração aqui dele já mudou. Ele já pediu para o Senhor, né? Senhor, abre os olhos, em nome de Jesus. Que a minha oração de dia e de noite seja ouvida. Então nós oramos de manhã, colocamos nas mãos do Senhor, depois nós tiramos aquela oração. Né? Muitas vezes nós oramos, mas eu vou orar, aí vem a dúvida. Então nós temos que tirar a dúvida. Então aqui, nessa oração de Neemias aqui, ele pediu perdão e ele pediu para o Senhor ouvir, né? A oração dele está sendo ouvida de dia e de noite. Tem pessoas que oram de dia, tem pessoas que oram à noite, tem pessoas que oram o dia inteiro, tem pessoas que não conseguem ouvir a voz do Senhor. A partir do momento que você coloca um alvo diante dele, já está nos braços do Senhor, já está no coração dele. Mas existe a guerra, existe o cenário. O inimigo quer mostrar, quer te convencer, quer colocar dúvida no teu coração. E a hora que você não tem, você tem que tirar. É difícil, você tem que tirar e você tem que ficar focado naquilo que Deus colocou diante do Senhor. Deus te deu. Glória a Deus. E aí ele pediu perdão, né? Pela minha família, que pecamos. Porque é um povo que pecou mesmo, gente. Foi um povo que pecou. E ali veio a mão do Senhor. Derrubou tudo, acabou com tudo. Em nome de Jesus. E a Jerusalém foi restaurada. O livro de Neemias é um livro um pouco grande, mas depois que você lê o livro de Neemias, você vai entender. Isso aqui é o começo. Mas teve um começo, meio e fim. E teve os inimigos que se levantaram. Teve os inimigos. Só que essa parte eu não vou pregar, mas eu vou falar dessa parte. Eu já preguei há algum tempo atrás. Há muitos anos atrás eu já preguei essa palavra aqui. Quando ele estava restaurando Jerusalém. E estava vindo ali em Tobias e Sanbalate, que eram os inimigos. Queria que ele descesse. E ele falou: não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Então você não pode descer aonde você está. Você tem que continuar com a oração, o jejum. Você tem que continuar com a coisa do Senhor. Nada pode te paralisar. Nada pode paralisar. Então aqui Neemias, ele não ficou paralisado. Foi um momento ele com Deus ali. E ali, e continuou aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. O 7, né? Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, e nem aos teus estatutos, e às leis que ordenaste teu servo Moisés. Lembra-te agora
para mim e obedecer aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. E eles são os teus servos e o teu povo, que regastastes com o teu grande poder, com o teu braço forte. Glória a Deus. E o Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Fazer com que teu servo seja bem sucedido. Hoje concedo-lhe a benevolência deste homem, e nesta é a época que eu era copeiro. Então, assim, Neemias, ele teve uma luta espiritual também quando ele estava orando, e ele era simplesmente um copeiro, simplesmente um copeiro, um homem cheio de unção de Deus. Ele estava aí na província, mas ele ficou na oração, ele ficou na brecha da oração, ele ficou ali. Só Deus sabia, porque Jerusalém estava derrubada. Então ele falou: meu Deus, tenha misericórdia desse povo, perdoa esse povo. Então Neemias, na oração que ele fez, Deus ouviu ele. Deus ouviu. Deus deu vitória a ele. Então era uma época assim, muito difícil, porque chegou a má notícia, chegou a parte difícil, mas ele fez uma oração de obediência. Muitas vezes, gente, não é por muito tempo de oração, muito tempo é você ser obediente, orar de um jeito e você vê a glória de Deus. Tem oração que você faz, não é muito você ficar ali falando, mas as poucas palavras que você fala para o Senhor, Ele te dá a vitória. Então aqui, Neemias, ele teve que falar: Senhor, perdoa esse povo. Jerusalém está derrotada, está acabada. Esse povo pecou, mas eu estou aqui representando esse povo. Nós somos representantes de Cristo. Eu e você, nós somos representantes de Cristo. Então, você não pode ter vergonha quando você orar, quando você falar. Aquilo que você não consegue falar, você tem que falar para o Senhor. Você tem que abrir seu coração e falar a verdade para Ele, porque Deus trabalha na verdade. Então aqui, Neemias, ele foi um representante no meio desse povo. Ele foi representante do homem de Deus. Ele estava ali fazendo a função dele como copeiro, mas chegou a situação. E se ele ouvisse, e se o inimigo, lógico, com certeza o inimigo mostrou o cenário para ele. Está tudo derrotado, o povo está acabado, o povo está no pecado. Deus, tipo assim, né? O inimigo mostrou um cenário para ele, mas ele foi para o cenário do Senhor. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi falar com o Senhor, ele foi pedir perdão pelo povo. Ele foi pedir perdão pelo povo, que é difícil. É difícil você pedir perdão pela outra pessoa. Nós acabamos de cantar um hino aqui de perdão. É difícil você abençoar o seu inimigo. É difícil, mas você vai ter que abençoar aqueles que te perseguem. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqui ele falou, ele clamou, né? Falou: Senhor, né? Ajuda esse povo a ser obediente. Muitas vezes a gente não sabe aonde a gente está sendo desobediente ao Senhor. E o Senhor mostra para a gente que nós temos
obediente a Ele. Em alguma área da nossa vida, a gente precisa ser obediente ao Senhor. Em nome de Jesus. Para que o Senhor possa trabalhar. Então, Neemias, ele estava como um homem do Senhor. Veio uma tristeza no coração dele. Ele chorou, ele se lamentou, mas ele já foi ali orar. Quando ele soube da notícia, ele só fala: quando você souber de uma notícia que não vai te agradar, ore. Quando você souber de uma notícia que vai te colocar uma dúvida, ore. Não deixa. Neemias não deixou entrar a dúvida. Ele não deixou entrar a dúvida no coração dele. Ele olhou para o alvo que foi para o Senhor. Nesta manhã, em nome de Jesus, você possa olhar para o alvo que é o Senhor. Que a situação, por mais que seja difícil, que o cenário possa ser difícil, olha para o cenário do Senhor em nome de Jesus. Olha para o cenário do Senhor. Que toda tristeza, imagina se ele tivesse reagido de outra forma, quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, que aquele povo estava no pecado. Ele se lamentou, porque tinha familiares dele naquele lugar. Ele se lamentou por ele, pagou o preço por todos naquele lugar. Muitas vezes eu e você vamos pagar o preço por pessoas. Por pessoas. Infelizmente a gente pagamos o preço. E às vezes a gente se pergunta: Senhor, por que aquela vitória não chega? Por que está demorando? Por que não vai, não vai, não vai? Porque alguma coisa Deus vai fazer, é milagre. Quando as coisas estão muito estreitas, quando está tudo fechado, é milagre. É milagre que vai chegar. Porque tem coisa que não é mais para você fazer. O braço do homem, né? Nosso braço, depois nós temos que fazer nosso braço. Não, porque eu vou lá fazer. Não deu certo aqui, mas eu vou ali. Não, mas eu vou naquele lugar ali. Não, ali, mas eu vou. O Senhor fala: para. É eu que vou. É eu que coloco pessoas para te ajudar. É eu que faço todo cenário diferente. Porque o Senhor, Ele mostra que Ele é Deus, Ele mostrou. O Espírito de Deus mostrou para Neemias que Neemias teve vitória nessa palavra. Ele teve vitória, ele teve luta, muita luta, mas ele teve vitória. Então o Senhor fala: nessa luta você não vai ter que pelejar. Eu estou pelejando por você. Por mais que você veja o cenário derrotado, destruído, Deus mostra construindo. Deus mostra edificando. Deus mostra você recebendo vitória em nome de Jesus. Então, onde tem luta, choro, aflição, mas depois vem a alegria, vem a resposta, em nome de Jesus. Em nome